360. Um giro entre o agro, a cidade e o futuro. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Apro 360 aqui na ProSoja Mato Grosso e hoje recebendo especialmente o nosso convidado que já é da casa, Clayton Gower, que é superintendente do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Seja bem-vindo, Clayton. Prazer é meu, um prazer estar aqui com vocês, conversando com o pessoal e todos os produtores do estado de Mato Grosso. Mato Grosso não, Brasil como um todo, que também acompanha o Apro 360. É verdade. Eu falo que é da casa porque aí o papo já começa a ficar mais tranquilo, né? Perfeito. Explica pra gente, Clayton, o que é o IMEA, né? Pra gente começar. Perfeito. Então o IMEA ele é um Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Ele é um instituto privado sem fins lucrativos, na sua essência, mas eu vou contar um pouquinho da história e como que nós chegamos para chegar até aqui. Eu acho que fica mais claro também o entendimento do que as pessoas que usam os dados do IMEA, de onde vem, como surgiu, quais são as estruturas. Então o IMEA ele nasceu há 27 anos atrás, nasceu como um departamento dentro da Federação da Agricultura e Pecuária que está de Mato Grosso, lá em meados de 98. Então naquele momento, um momento bastante distinto, mas talvez rima um pouco com o que está acontecendo agora, que era um momento de securitização das dívidas, umas dificuldades que nós tínhamos no Estado, e não existia uma fonte que conseguisse compilar as informações, principalmente de preço, produtividade e produção aqui do Estado de Mato Grosso. Então, nasceu ali aquele departamento que ficava responsável por compilar essas informações e produzir esse material. Conforme o tempo foi passando, as instituições começaram a surgir, os fundos, as associações começaram a ganhar um pouco mais de tração, força no estado de Mato Grosso, e naquele momento algumas pessoas que se reuniram entenderam que para criar um mini USDA seria importante o estado, para que desse condições de crescimento, nós tivéssemos informações mais detalhadas. De que tipo de informação? Realmente acompanhasse os preços, as cotações, indicadores mais profundos sobre área, produtividade, produção, e que tivesse um respaldo e que realmente os produtores conseguissem utilizar aquelas informações para fazer uma defesa setorial. E naquele momento nasce o IMEA no corpo, na estrutura que nós temos hoje, como instituto realmente financiado pelas associações e pela Federação do Estado de Mato Grosso. Então, todas as entidades entenderam que naquele momento era importante. Então, quem que pensou e quem se reuniu naquele momento para fazer essa organização? Surgiram a partir daí, né? A própria Federação, que cedeu essa estrutura para virar um instituto, a ProSoja, na época, a Acrimate e a AMPA, como instituições que entenderam que fazia importância fazer um monitoramento e acompanhamento das suas cadeias. E a partir daí o IMEA foi crescendo um pouco cada vez mais e ganhando escala, agregando outras culturas com o passar do tempo. Mas no seu cerne, na sua constituição, surgiram com essas 4 entidades fazendo parte. E hoje, o IMEA, desde 2022, se me falha a memória, às vezes minha memória me engana um pouquinho, a Prosmate ela também entrou como um sócio mantenedor para realmente aportar recursos todos os anos para que a gente consiga desenvolver um pouco dessas pesquisas. Porque sempre acaba trazendo um grande desafio no Brasil, acho que não é só no Brasil, mas sem recursos também não é possível conseguir produzir materiais de qualidade que realmente tenham um respaldo que hoje o IMEA também conseguiu galgar com o passar do tempo. Hoje, quantas culturas, quais são as que são pesquisadas assim com frequência, né? Perfeito. Eu vou ir, acho que do Pareto, né, das maiores para as menores. Então, mas o IMEA também ele tem um nível de profundidade com outras cadeias que acabam não chegando aos níveis de acompanhamento que nós temos, como soja, milho, algodão, pecuária de corte, leite, suínos, aves. Agora as pulses que surgiram nos últimos anos com mais profundidade, o IMEA também acompanha desde feijões, gergelim, outras cadeias menores. E também, com o passar do tempo que o Estado passou para uma agroindustrialização, também esse processo aqui dentro de Mato Grosso, com os biocombustíveis, desde o biodiesel, o etanol de milho, o etanol de cana, também que tem uma representatividade significativa. O IMEA começou a absorver e captar principalmente essas cadeias que começaram a ter uma relevância maior para o Estado. Quais são as demandas dessas pesquisas, né, Clayton? Explica pra gente, pra quem está em casa também, porque frequentemente, toda semana, vocês divulgam algumas atualizações ali, né?
explica pra gente quais são essas atualizações e como são feitas essas pesquisas. Assim. Perfeito. Acho que eu sempre costumo falar, né? Às vezes não encontrou no site do IMEA, manda um e-mail, porque às vezes nós temos essa informação e ela acaba não sendo divulgada por algum motivo ou por não ter acompanhamento mais periódico. Mas o IMEA ele tem um cronograma. Todo início de ano nós divulgamos a agenda do ano de divulgação dos principais relatórios. O que eu vou chamar de principais relatórios? Então, principalmente os monitoramentos que nós temos, então de safra e oferta e demanda, acho que vou colocar como um todo, né? Então, todo início de mês, primeira e segunda-feira do mês, o IMEA vai divulgar o relatório de oferta e demanda. Então, avaliando área, produtividade e produção e para onde vai essa produção das principais cadeias, então soja, milho e algodão. E alguns relatórios que acabam sendo... Antes disso, né, acho que dá um passo para trás. Os boletins, que também são divulgados semanalmente, são os principais temas que acabam surgindo, movimentação do mercado, alguma tomada de decisão para o produtor, o que está rodando, o que está sendo discutido naquele momento. Toda segunda-feira também saem esses boletins para uma atualização mais contínua do que é produzido e acompanhado aqui no estado. E outros relatórios que acabam sendo um pouco mais esporádicos, como colheita, semeadura, colheita... que acontece em momentos específicos, Sim. que é todo final da semana que o IMEA acaba produzindo. E fora os outros que a gente chama isso de... Estou falando aqui principalmente dos relatórios, mas fora os indicadores que são produzidos dentro das suas características específicas com a sua continuidade. Preços todos os dias, das principais cadeias e das principais praças aqui do estado de Mato Grosso. Por exemplo, soja e milho, nós acompanhamos 17 praças aqui no estado, com cotações todos os dias. São espalhadas, Cleiton. São espalhadas, principalmente para tentar fazer uma cobertura maior do estado. Claro que às vezes nós recebemos algumas demandas de alguns sindicatos, de algum núcleo da ProSoja, algum núcleo de produtores. Eu quero que acompanhe meu município aqui para ter cotação. O IMEA tem condições de fazer isso, mas a gente sempre pede o apoio evolutivo desses próprios produtores para conseguir sensibilizar as trades e operadores que compram milho e soja naquela região, para que forneçam os dados do IMEA. Eu sempre falo que é um processo... Nós não pagamos por nenhuma informação, é sempre um processo de colaboração para conseguir produzir. Uma via de mão dupla aí, né? Exato, um processo para conseguir produzir realmente uma informação de melhor qualidade. Então, realmente tem condições também de absorver isso ao longo do tempo, assim como a gente já fez, desde que eu comecei no IMEA, nós tínhamos 10 indicadores, e hoje já são 17 municípios abrangentes. E aí acabam sendo produzidos com a sua característica. A maior parte são coletas via telefone, porque o nosso perfil ele ainda é muito de contato, próximo, você precisa ter um relacionamento. Às vezes nossos próprios contatos eles falam, você me liga mais do que minha mulher, eu converso mais com você do que minha esposa, porque realmente nós precisamos estar ligados com a São ponta. Contatos frequentes. Sem dúvida. Então tem contatos que nós ligamos todos os dias. Olha só. Seja por telefone, o WhatsApp, hoje que com o advento do WhatsApp e a utilização, a popularização funciona muito bem. Alguns semanalmente para acompanhamento, porque às vezes ele não tem preço, mas ele monitora e acompanha o mercado. Então precisa conversar com essa pessoa para entender o que está acontecendo, o que ela está vendo, aconteceu alguma coisa diferente ou não. Simplesmente ele também pegar uma coleta de informação da nossa parte, o que está vendo em outras regiões, porque o nosso papel também é municiar essas pessoas que elas estejam por dentro do mercado e consigam acompanhar na mesma magnitude que todos têm condições de acompanhar o estado. E a gente fala que quando chega a época de plantio e de colheita é que as coisas ficam mais alvoroçadas, né? Exato. Porque o produtor fica esperando ali já, né? Semanalmente, como que tá essa atualização. Exato. Não só o produtor, quanto o mercado, né? Às vezes nós também temos uma clareza que o IMEA ele não consegue ter uma profundidade, levar às vezes toda essa informação. E as mídias elas nos ajudam muito quanto a isso. Então, principalmente as mídias voltadas para o agro, que esperam os relatórios sair, de repente, no final do dia, eles não sai relatório, o que aconteceu? Tivemos um problema na TI, ou alguma coisa aconteceu realmente porque o relatório não vai ser divulgado, mas que a gente tem uma constância, porque o produtor ele precisa ter essa informação, principalmente para ajudar a tomar a decisão dele. Então, o nosso papel é realmente fornecer o máximo de insumos possíveis para que ele consiga tomar uma decisão melhor embasada. Aproveitando que a gente está falando de comunicação aí, Cleiton, é muito importante a gente evidenciar o trabalho do IMEA e o IMEA cada vez mais, né? Quando eu tive a oportunidade de acompanhar a diretoria em algumas viagens para o exterior, e o Lucas, principalmente, sempre enfatiza muito o IMEA, porque a gente tem aí outros institutos, a gente tem a Conab, mas o IMEA está dentro de casa, né? Então, é o produtor falando a realidade nossa do que a gente está vivenciando aqui, né? Exato. Isso é uma das coisas que fez o IMEA dar certo.
principalmente os líderes, os diretores que fazem parte, o Lucas, principalmente apoiando e dando suporte para isso, de enxergar o papel, que às vezes a gente também sofre uma pressão, vou fazer um divã aqui, mas é só para exemplificar um pouco disso. O IMEA, como uma entidade mantida por produtores, que também faz o papel de trazer essa informação, ele tem que ter uma certa independência desse processo para conseguir mostrar a realidade da produção. E por horas a gente é criticado pelo mercado, e por horas a gente é criticado do lado do produtor, mas a gente sempre tenta mostrar, e principalmente as lideranças são muito importantes nesse processo, para mostrar que isso é uma construção de longo prazo. O Instituto ele precisa ter essa preservação, ele precisa mostrar e conversar sempre a realidade, para que o Instituto tenha esse respaldo e ele consiga ser levado em respeito para a produção de materiais de defesa técnica. Então, porque às vezes a gente olha muito o que acaba sendo publicizado nos relatórios, mas às vezes por trás disso o IMEA acaba fornecendo muitas informações para um defesa tutorial, para uma análise de impacto, uma defesa econômica que uma instituição, que uma associação, que uma entidade precisa fazer em determinado momento. Como a gente costuma sempre fazer com criação de zonas de unidade de conservação, alguma modificação que vai acontecer dentro de uma região que realmente vai trazer um reflexo. Toda essa base que nós utilizamos de insumos que são produzidas, elas vão ser insumos também para ser produzidos esses relatórios de defesa. Sim, sim. E aí, quando o IMEA tem esse respaldo, fica muito mais fácil de você conseguir mostrar isso, seja ele para um legislativo, seja ele para o judiciário ou para outra esfera do governo, quando olha assim, pô, é o IMEA que produziu essa informação, então realmente eu tenho crédito, eu consigo confiar nesse processo. É isso que eu ia falar, é da imagem que já tem muito bem consolidada, né? Exato. Então, e isso vem desde o começo e continua sendo replicado, porque, como eu falando nisso, também sem esse apoio talvez financeiro, nada disso seria possível. Sim. Então é realmente uma construção que às vezes a gente não consegue ver o valor, não conseguiu talvez ver o valor lá quando ele foi criado, mas hoje a gente já começa a colher um pouco desses frutos. E eu acho que o interessante também de ter essas entidades aí como mantenedoras é essa força, né? Sem dúvida. Porque daí a gente evidencia cada vez mais a presença, a importância do Instituto, né? Exato, isso é um ponto que eu sempre discuto com o meu time, eu falo, trago importância, porque também nós não podemos esquecer da ligação que nós temos com os produtores. E essa ligação que nós temos com as entidades que nos mantêm, ela traz e reforça isso. Porque por mais que eu responda diretamente ao conselho, eu traga um acompanhamento, monitoramento diretamente com as instituições, eles representam os produtores. E eles também replicam essa mensagem com as suas bases. Sim. Então, esse acesso que é criado, o IMEA, quando faz essas pesquisas e sincroniza os contatos junto com a ProSoja para ligar, falar com as bases, reforçar, olha, é uma pesquisa que o IMEA está desenvolvendo com a ProSoja, com a Acrimate ou com a AMPA, ou qual que é uma das instituições, ele tem um reforço, um respaldo das associações que nos mantêm. Tem credibilidade, Exato. Né? Então, não é o IMEA ligando por si só. O IMEA ligado às entidades que o mantêm, que está lá tentando desenvolver um trabalho para dar suporte aos produtores nas bases. A gente teve aí recente o lançamento do Outlook, né? Como que foi o processo para fazer isso? Me explica para quem está em casa também o que é, né? Perfeito. E como que foi o processo para desenvolver essa pesquisa? Maravilha. Esse foi um projeto que nós desenvolvemos há 10 anos dentro do Instituto. Ele nasceu numa necessidade que eu também sempre trago, mas é uma visão já mais antiga do que da minha participação quando eu cheguei no Instituto em 2016, mas é uma visão que nós sempre costumamos trazer, que é o seguinte: o Estado hoje ele tem maturidade, ele tem conhecimento, tem inteligência para preparar as bases do crescimento dos próximos 10 anos. Mas qual é esse crescimento dos próximos 10 anos? Então o IMEA ele trouxe e desenvolveu esse projeto chamado Outlook para preparar, olha, o Estado ele vai chegar e vai alcançar esses níveis de produção nos próximos 10 anos. Estado, você precisa se preparar com infraestrutura, logística, nesses caminhos, porque isso aqui é só o começo. Agora vamos trilhar para dar condições que nós continuemos crescendo, porque não é que nós crescemos o que crescemos nos últimos 20, 30 anos, que, com o sofrimento, com as dores que nós tivemos, que nós precisamos passar pelos mesmos processos nos próximos anos. Então, meu papel é sempre tentar trazer esse olhar.
E esse ano, inclusive, a gente tem um reforço adicional da ProSoja nesse processo, de que, olha, o IMEA é uma instituição sem fins lucrativos, não tem um recurso à disposição ou que tenha condições de deslocar e fazer uma contratação a mais. Nós precisávamos revisitar a metodologia criada lá atrás para que realmente, olha, surgiu novas técnicas, surgiu novos procedimentos, novas metodologias. Fizemos uma parceria com a FMT e a ProSoja para nos ajudar a financiar esse projeto direto com a universidade, para realmente revisitar isso, reconstruir esses modelos. E nesse ano foi um projeto de revisitar tudo que foi feito nos últimos 10 anos, olhar para trás que realmente o Estado ele alcançou. Então, nesse processo, o primeiro material que nós produzimos já começou a chegar nos níveis de produção desse ano, então conflitar o que foi o que nós projetamos e o que realmente alcançamos. E temos isso que temos boas assertividades em relação a isso. E nesse processo agora o olhar com um pouco mais de clareza, um pouco mais de desenvoltura, até porque essas bases elas reforçam um pouco desse conhecimento absorvido nos últimos anos para conseguir projetar melhor os próximos 10 anos do Estado de Mato Grosso. Então, conseguir realmente produzir, ver o apoio de todo o setor, ver o apoio também do governo nesse processo, porque um olhar que nós temos também, um carinho, tudo que nós produzimos ele tem que ter um reflexo para a sociedade, um reflexo para o produtor, porque realmente agora é a hora, na realidade, de fazer o posicionamento, a cobrança e realmente olhar isso com mais carinho, porque realmente nós temos um estado que ele está, eu brinco, ele está na fase da adolescência, nós estamos maturando agora, ainda vamos crescer muito e nós precisamos reforçar que isso aconteça para que a gente não tenha apagões logísticos, dificuldades, porque realmente o Estado ele ainda está por esse processo ainda por vir e muita coisa para acontecer. Mas é interessante isso que você está falando, até porque a gente consegue cobrar, né, as autoridades e o próprio governo do Estado com base em pesquisas, de que vai acontecer isso daqui. Você quer começar a se preparar agora ou vai esperar até quando? Né? Exatamente. Então, essa é uma preocupação que sempre nós tivemos. E aí, os próprios líderes e entidades, que é um olhar sempre à frente. Né? Nós não estamos discutindo só o hoje. Nós temos que pensar o estado do futuro. Sim. Então, o que vai acontecer, para que caminhos nós temos que tomar, porque, principalmente no movimento estadual que precisa de infraestrutura, são obras que levam tempo. Então, não é começando hoje que nós vamos já colher esses frutos hoje. Sim, sim. E aí, alguns temas assim que estão bastante em evidência. Esses dias a gente trouxe aqui o presidente da UNEM, né? Da União dos Produtores aí do Etanol de Milho. É uma pauta também que tá crescendo, né, Cleiton? Tá em grande desenvolvimento, assim. O etanol de milho tá trazendo números para a gente cada vez mais expressivos aqui no estado, né? Exato. Esse é um segmento, é um processo que eu pude acompanhar de perto. Então, eu estou no MEA desde 2016. Os primeiros estudos que foram realizados em 2012 a 2014 lá no Instituto. Sempre se começou a discutir etanol de milho como oportunidade. E os líderes que estavam naquela época já começavam, olha, precisamos investir para que realmente tivéssemos condições. E a partir daqueles estudos iniciais, começaram a trazer mais discussões, empreendedores vieram para cá com olhar com mais profundidade, porque realmente o Estado tinha essa oportunidade, esse olhar competitivo muito forte, que era a produção de milho. Sim. E o milho, na época, muito barato. E a partir disso, eu também sempre costumo trazer que se nós não tivéssemos as indústrias de etanol de milho com a força, com a velocidade que elas vieram, a implementação que aconteceu, nós não teríamos chegado à nossa área cultivada acima de 7 milhões de hectares do estado de Mato Grosso. Então, porque realmente nós ficaremos à mercê de uma demanda de mercado interestadual, as exportações que também não cresceram a níveis que precisariam crescer para bater os recordes de produção que nós temos hoje. Então, esse segmento que começou nascendo aqui no estado de Mato Grosso e agora pulveriza-se para o Brasil inteiro, ele vem para dar essa condição, assim como nós vemos na soja, né? Uma maturidade, uma área cultivada que segue perene, segue estável e crescente ao longo dos anos, né? E não fica aquele para cima e para baixo, como a gente costuma observar, que olha, Mato Grosso produziu muito, ano que vem a área vai cair porque os preços caíram demais. E de repente faltou milho no mercado, o milho sobe porque aí estimula o produtor a produzir de novo e assim por diante. Isso começou a dar um pouco mais de clareza, criou-se aquele mercado a termo de milho que não existia aqui no estado, e aí também traz um pouco mais de segurança para a produção aqui do Mato Grosso, que é a produção de primeira e segunda safra com mais consistência. Eu ia até falar, antigamente os produtores falavam muito, ainda alguns falam, né, safrinha, né?
Hoje em dia não é mais uma safrinha, né? Hoje em dia é primeira e segunda safra, porque a safra de milho aí tá comparada à de soja, né? Exato. Nós já batemos em 2023 esses indicadores da segunda safra, ultrapassando os indicadores da primeira. Ano passado nós não batemos esses indicadores porque passamos um momento também de dificuldade em relação à seca, mas possivelmente esse ano seja um ano de novo que vamos caminhar para aquele mesmo indicador que nós passamos no passado e com maior produção de segunda do que primeira, porque realmente o clima colaborou, os produtores também se sentiram incentivados a produzir uma área maior do que a área anterior. Então realmente o Estado ele conseguindo deslanchar e produzir cada vez mais. Agora a gente falando de outro tema que também a gente vê que vem se desenvolvendo e crescendo bastante nos produtores é o bioinsumo, né? Esses dias atrás mesmo a gente também entrevistou um produtor falando, né, sobre os benefícios e os impactos que estão tendo aí na lavoura. É um tema que também vem crescendo, né? Sem dúvida. Esse é uma das coisas que nós monitoramos já há um bom tempo. Além desses indicadores que a gente conversou um pouquinho atrás, nós fazemos um monitoramento de custo de produção. Então, de que forma? Nós vamos nas regiões, fazemos uma reunião dos principais técnicos, produtores da região para levantar o painel modal. O que é o painel modal? Ele levanta uma propriedade modal que mais aparece naquela região e constrói como se fosse os indicadores de quais são os insumos que ela utiliza, desde fertilizantes, defensivos, mão de obra, o que ela utiliza, constrói uma propriedade hipotética. E aí fica monitorando esses indicadores de custo ao longo do tempo para ver como que também se comporta a rentabilidade da atividade. E nesse levantamento começaram a surgir ao longo do tempo indicadores de bioinsumos, produtores utilizando e começando a utilizar com mais profundidade. E aí me vincula muito a minha experiência ainda como estagiário, até a gente conversava um pouquinho antes. Em 2015 eu fiz parte dos estagiários da Bayer Brasil, lá no interior do Rio de Janeiro, para começar a trabalhar um produto específico, um biológico à época. E naquele momento, em 2015, se discutia que o mercado iria crescer muito. Com os primeiros produtos aparecendo, outras indústrias surgindo ao longo do tempo. E hoje o que nós observamos é que realmente aqueles indicadores eles estavam no caminho certo. Os produtores realmente observando por uma construção de um manejo integrado de pragas, uma aplicação às vezes por redução de custo também, que tem às vezes uma oportunidade importante nesse processo, que se adapta muito bem ao manejo, o produtor consegue se utilizar dessas alternativas para realmente conseguir capturar uma produção maior e também realmente ficar, que eu sempre cito com os produtores, é que nada importa da produção sem ter dinheiro no bolso. Então, realmente ser o mais efetivo possível para conseguir extrair toda a margem possível nesse processo. Então, o que os produtores realmente têm feito, e isso tem se tornado cada vez mais relevante aqui no estado de Mato Grosso, que era uma iniciativa desde das biofábricas sendo instaladas no passado, agora com produtos comerciais também, vindo cada vez mais específicos para o nosso clima, nossa região, adaptação, que isso é uma importância para realmente o produtor tenha um portfólio cada vez maior para conseguir atuar dentro dessa produção e ser cada vez mais eficaz. Cleiton, agora a gente falando dos resultados, né, da divulgação desses resultados. A gente viu aí o IMEA em campo, né? O que é esse IMEA em campo? Explica pra gente e como que ele funciona, né? Como as divulgações são repassadas. Perfeito. Esse também é um projeto que nós começamos esse ano em parceria com a ProSoja, que é um projeto fenomenal, assim, que não é que o IMEA não fazia isso, mas era uma magnitude totalmente diferente. O nível de profundidade, acompanhamento das lavouras era muito menor do que nós fazemos hoje com o projeto IMEA em campo. Mas o que é o projeto IMEA em campo? É realmente o IMEA e a campo. De que forma? Desde para as duas principais culturas, né, o monitoramento a gente começa a escalar agora para as demais culturas no futuro, mas principalmente soja e milho, fazer os indicadores de produtividade e também área, consequentemente, mas principalmente por um processo, eu vou falar aqui, vou fazer um parênteses, né, de realmente mapear onde são as áreas produtivas, ir lá catalogar os pontos de GPS para que depois a gente volte e trabalhe as imagens de satélite, consiga ter uma acurácia maior das áreas cultivadas, mas principalmente fazer a coleta de produtividade, que sempre é um desafio, sempre o produtor fica realmente, olha, como que o IMEA chega nesses indicadores, como que a Conab chega nesses indicadores. O que eu produzi aqui está muito diferente do que as médias que são divulgadas. Então, esse IMEA em campo ele vem para trazer essa profundidade de indicadores. Tem um time que está
já desde o final do ano passado, rodando as lavouras, entrando e, por favor, se caso alguém encontrar eles, recebam-os bem, atendam-os, eles não vão chegar na propriedade de vocês, porque realmente não dá tempo, eles têm uma meta grande a ser cumprida, eles vão rodar mais de 1.000 amostras nesse ano, então eles têm que chegar a cada 10 quilômetros, vão parar, entrar numa lavoura à direita, excluir a bordadura, fazer análise, contar os indicadores de espaçamento, número de plantas por metro, medir, contar os grãos e fazer uma coleta de parte desses grãos para depois voltar no laboratório, checar a umidade e checar a produtividade realmente daquele ponto que eles amostraram. Porque às vezes a gente não consegue entrar na propriedade e às vezes o produtor interpreta que nós estamos fazendo uma vazão. Sim. Então é um cuidado, as pessoas estão devidamente, e isso foi um cuidado que nós tivemos de experiências já no passado, uniformizadas, realmente também colocando isso nos grupos, que regiões que nós vamos estar, onde nós vamos estar, porque realmente o time ele acaba fazendo essa coleta para devolver uma informação de maior qualidade. Para realmente chegar lá depois, no final do dia, e dizer, olha, o Mato Grosso ele produziu 66,3 sacas por hectare, mas como que você chegou nesse indicador? Então, nós tivemos um indicador que o time foi em campo, avaliou as áreas, fez uma coleta. Na sequência, no final, nós fizemos uma entrevista com os produtores. A gente fez uma participação cada vez maior dos produtores ao longo dos últimos anos, para realmente fazer um cross-check, uma cobertura dos dados que a gente desenvolve ao longo do estado inteiro, para ter uma certeza de que realmente lá em Sorriso a produção foi 70 sacas por hectare. Hipoteticamente falando, por favor, não lembro o número de cabeça, mas é realmente para ter certeza desse número que nós estamos falando lá, ele expresse a realidade daquela região. Sim. Então, esse meio em campo e o apoio da ProSoja nesse processo, ele foi de suma importância para que a gente conseguisse viabilizar até o time, porque tudo isso, o processo de nós ligarmos, ele tem um custo muito mais baixo, tem realmente uma operação muito mais simples, mas levar todo o time em campo, rodar, fazer essas mais 1.000 amostras ao longo de uma safra inteira, realmente vai levar um trabalho e orgulho do time para chegar lá e realmente conseguir consolidar esses indicadores na base. Sim. Quais são os destaques que você faz aí do Outlook para essas projeções dos próximos 10 anos aí? O que você fala, nossa, não, isso daqui é importante, isso daqui é um destaque que a gente tem que ter atenção? Perfeito. Acho que o ponto que eu sempre trago, que às vezes a gente ouviu muito isso, olha, mas aqueles meninos de IMEA estão projetando que o Estado vai produzir mais de 100 milhões de toneladas de grãos. Realmente o Estado produziu. E a nossa expectativa é que o Estado ele alcance, lá em 2033, 2034, mais de 140 milhões de toneladas. Então, realmente, o Estado está caminhando para esse processo e nós precisamos se preparar para isso. Às vezes, também faço um parênteses aqui, que às vezes, mas como é que você chega nesse indicador de produção? Claro que estou olhando média, estou olhando indicadores, então vamos ser mais realistas. Indicadores de área cultivada. A expectativa é alcançar 16 milhões e meio, praticamente, de área cultivada de soja em 2033. Hoje são quantas? Hoje são em torno de 12 milhões de hectares cultivados. 13 milhões de hectares cultivados. Então, é um processo que nós vamos ganhar uma área ainda significativa, uma produção que vai tender a crescer, e nesse mesmo processo que eu vou ter um crescimento de área de primeira safra, eu vou ter uma área de segunda, consequentemente. Então, a expectativa é de que o milho também se desenvolva nesse processo e alcance os 10 milhões de hectares cultivados. Olha só. Então, realmente, o Estado ele vai crescer, e o importante é que realmente as pessoas entendam que isso não é um fator apocalíptico, a gente não está aqui para fazer uma menção, mas realmente é uma reflexão do que nós precisamos se preparar para que o Estado ele consiga ter um desenvolvimento sustentável. Principalmente nesse momento que a gente está num processo agora de reforma tributária, as coisas tendem a mudar no futuro, o Estado que depende muito de logística, temos a ferrovia sendo expandida agora, mas ainda assim eu sempre brinco, e não com, perdão, a expressão mais coloquial, mas nada que o gaúcho não possa superar. Às vezes o Mato Grossense ele coloca uma força e realmente a nossa produção ela ultrapassa sempre todos os nossos limites de infraestrutura que nós temos condições de absorver. Então, o Estado ele tem essa característica e nós realmente não podemos deixar isso de lado para se preparar realmente para que o Estado consiga dar continuidade e essa vazão para que não temos apagão logístico, uma dificuldade operacional ou que vá realmente deixar e restringir o Estado de crescer. Que é o dinheiro que passou, dificilmente o produtor vai conseguir recuperar. Então, tem que pensar ali na frente. Exato. Então, é preparar realmente com inteligência para realmente que essas coisas aconteçam. Cleiton, onde que as pessoas podem ter acesso a essas publicações, a essas divulgações aí? Tem o site do IMEA? Temos sim. Então, acho que o IMEA ele tem pulverizado as informações, mas o próprio site você vai encontrar tudo que você precisa.
Então lá no imea.com.br você vai ter acesso a todas as publicações. Também tem, apesar de estar um pouquinho escondido lá, uma falha nossa, nós estamos melhorando o desenvolvimento do site, que chama-se Imea Digital. Às vezes as pessoas precisam de uma série histórica, precisam de um material mais profundo. Basta você fazer um cadastro lá, é gratuito, não tem custo nenhum. Você pode pegar lá, vai ter acesso às séries históricas de todos os indicadores que estão disponíveis lá no site. Ou também nos próprios sites das entidades mantenedoras, você vai conseguir acesso a um link para ser redirecionado lá. Ou também pelo próprio WhatsApp, no 65-2123-2657. É possível você ter acesso aos relatórios de maneira prática. Ou quer conversar com algum analista, alguma área específica, você pode mandar um WhatsApp. O time lá de atendimento ele vai redirecionar isso para as áreas específicas que você está buscando esse apoio. Ou às vezes não encontrou, não tem uma proximidade. Você pode também conversar com os delegados da ProSoja regionais, pode conversar com os sindicatos rurais lá na ponta. Eles vão fazer essa ponte conosco e nós vamos dar um direcionamento com você, com certeza. Eu ia falar isso agora. Tem muito jornalista, principalmente aqui na área da comunicação, que vem, quais são os dados, do número não sei o que, número não sei o que. Eu falo, gente, com Imea, lembrando, a ProSoja representa os produtores, mas os dados são todos do Imea. É importante a gente sempre reforçar isso, até para a gente evidenciar o que é o Imea, o que é o Instituto, o que vocês fazem ali, né? Exato, e também trazer uma voz única, né? Não é pensando em como desenvolvimento de setor, todo mundo tem que construir e falar a mesma língua. Isso, graças a Deus, as pessoas que construíram o Imea lá atrás pensaram muito bem e hoje a gente está colhendo esses frutos para conseguir colocar realmente uma mensagem e uma voz uníssona realmente do que o Estado está caminhando e está produzindo. Bacana. Muito obrigada pela participação. Queria dizer que aqui pra gente, para os produtores também, é um orgulho a gente ter uma instituição com essa credibilidade, né, Cleiton? Então, muito obrigada por ter participado com a gente. A porta da casa está sempre aberta, vocês estão aqui direto junto com a gente. Seja muito bem-vindo sempre que voltar por aqui. E quando vier alguma pauta por aí, a gente chama você para a gente conversar de novo. Com certeza, eu fico lisonjeado e grato com a oportunidade de a gente fazer essa conversa. E também, sempre que surgir uma coisa, com certeza eu também vou provocar esse espaço para que onde tiver uma divulgação, um novo material, a gente está aqui também para repercutir e trazer um pouco mais de conversa e luz sobre o assunto. Sim, é isso. E a você que fica de casa, na próxima semana tem mais Apro 360. Confira aí como foi hoje e deixa os comentários, viu? Tchau, tchau e até a próxima! Apro 360, um giro entre o agro, a cidade e o futuro.